Como é que te chamas? Rui Sanches, E que idade é que tens? 54. E como é que se chama a exposição? A exposição chama-se Os Espaços em Volta. E a inauguração é quando? Inauguração dia 15 de fevereiro, pelas 22 horas. Muito bem. Qual é que é a tua cor favorita? A cor é o azul. É o azul. Mas não o utilizas muito? Utilizas às Não, vezes? utilizo pouco azul até, sim. Mas eu utilizo pouca cor também. Na pintura uso as cores sem ser porque aquilo que eu gosto. Portanto, o facto de eu gostar mais do azul tem mais a ver com a indumentária do que propriamente com o trabalho. Mas usas as cores de uma forma funcional? Eu uso as cores de muitas formas. Formas podem ser forma da cor natural, pode ser a cor local, pode ser a cor simbólica, pode ser uma cor contrastante, pode ser uma cor luminosa, pode ter que ver com a pintura em si, não necessariamente com o facto de eu gostar do azul ou deixar de gostar do azul. Uhum. E foges das coisas que gostas quando estás a trabalhar? Procuro não ser um fator importante. Ou seja, talvez por uma questão geracional, eu acho que tento que o meu gosto pessoal não interfira demasiado no que estou a fazer. Apesar de que, obviamente, a pessoa faz escolhas e as escolhas são muitas vezes ditadas pelas afinidades, não digo tanto pelo gosto. Eu acho que o gosto tem mais que ver com hábitos. Não é? Nós normalmente gostamos daquilo que estamos habituados, gostamos daquilo que já conhecemos. E ao passo que afinidades é uma coisa mais dinâmica, vão sendo renovadas, vão sendo criadas e, portanto, eu trabalho mais com afinidades do que propriamente com o meu gosto. Mas as coisas, já que estamos a falar de cor, não achas que as cores também, não é só por hábito, mas é por recordações que temos da infância? Claro, mas isso é um hábito também, não é? Isso tem a ver com aquilo que nos é confortável, com aquilo que são coisas que nos habituámos a ver, que nos habituámos a gostar em casa dos pais, ou da decoração em que fomos criados, a maneira como as coisas eram arranjadas. Portanto, mesmo que nós, eventualmente, ao longo da vida, possamos ter reagido contra aquilo que nos era habitual, não é? Que é uma coisa que quase todos nós fizemos numa altura qualquer da vida, na adolescência ou qualquer coisa, não é? Mesmo isso, apesar disso, acho que há um lastro que se vai mantendo ao longo da vida de gosto, tal gosto. E isso pode ser perigoso. Eu acho que o gosto pode ser uma coisa que nos limita, que nos aprisiona dentro de uma área e que não nos deixa liberdade suficiente para outras escolhas. E, portanto, eu tento, nesse aspecto, conscientemente, que o gosto não interfira muito. Disseste que isso era geracional? Sim, eu acho que tem a ver não talvez com a minha geração, mas com a maneira como a minha geração se formou, o ambiente em que nós nos formámos, portanto, mais por influência das gerações anteriores, dos anos 60, 70. A ideia de que o gosto é uma coisa que devia haver uma certa distância em relação à subjetividade de cada um. Não é? Se tu vires os artistas que me influenciaram mais, a arte anglo-americana dos anos 60, 70, é quase tudo uma coisa em que a subjetividade está bastante afastada, não é? Coisas muito analíticas, racionais, processuais, conceptuais, e a subjetividade tende a ser secundarizada. E eu cresci muito, formei-me muito nesse ambiente. Era muito o tipo de arte que me interessava quando eu estava a estudar, quando eu estava a começar a trabalhar, e portanto isso marcou-me, apesar de depois, mais tarde, me libertei um bocadinho dessa ortodoxia, mas isso ficou um bocado como na base do meu trabalho. E desconfio muito da questão, mesmo em relação aos meus alunos e tudo, é um hábito muito forte. Nós vimos muito com essa, quando os miúdos vão para a escola de arte, vem muito com essa ideia de que eles já sabem o que querem. Não é? Há muitos, sobretudo aqueles que já são mais avançados, que são mais desenvolvidos dentro da área artística, muitas vezes têm essa ideia de que eu já tenho o meu estilo, eu já sei o que é que eu quero fazer, eu sei aquilo que me interessa e tal. E no fundo estou a repetir clichês e a repetir coisas que já conhecem e tal. Portanto, essa ideia de que a pessoa já sabe ou que já conhece, que se pode basear naquilo que já conhece, é uma coisa que eu acho que é muito limitativa. E é dos trabalhos
que as escolas de arte podem ter é exatamente a destruir essa certeza de que as pessoas já sabem, que já conhecem, ou que tirar essas ideias feitas que muitas vezes vêm coladas à pele dos jovenzinhos que vão para a escola de arte. Sim, sim, eu percebo isso, mas por outro lado, parece que cada artista se torna interessante na medida em que consegue dizer alguma coisa que é seu, não é? Obviamente. E se tu tornas a coisa muito analítica, podes de alguma maneira destruir isso. Claro que sim. Eu acho que por isso também eu te disse que tinha saído um bocado dessa ortodoxia, não é? Eu confrontei-me, ainda durante o tempo em que era estudante, com uma espécie de esquizofrenia entre, por um lado, interessar-me a arte que estava a ser feita e mostrada na altura em que estava a estudar, e, por outro lado, o meu interesse pela arte clássica e pela arte neoclássica e sobretudo o Poussin, que era a figura mais importante para mim nessa altura, e que eu achava que via neles uma capacidade significante e inesgotável. Ou seja, o Poussin, quanto mais eu via, quanto mais eu lia sobre eles, parecia que aquilo nunca mais acabava, que tinha uma capacidade incrível de provocar novos significados nos vários períodos do tempo até chegar aos nossos dias. Enquanto que os outros artistas parecia-me que se esgotavam muito mais rapidamente. Que era uma coisa que uma vez a pessoa percebendo... Era só um gesto. Era só um gesto, mas percebendo qual era o gag, a coisa estava limitada. E, portanto, uma das coisas que eu tentei fazer conscientemente na altura foi pegar nesses restos dos minimalismos, dos conceptualismos, dos pós-minimalismos, não sei o quê, e tentar ligá-los outra vez de outra maneira e insuflar-lhes mais significado. Em vez de ser uma coisa de tirar significado, como foi, no fundo, o projeto minimalista, não é? De tirar significado às coisas, e as coisas serem apenas o que são, não é? Uhum. My work, what you see is what you see, não há mais nada para além disso. É, pelo contrário, insuflar outra vez outras possibilidades metafóricas, ficcionais, naqueles restos, naquelas ruínas do período anterior. E, portanto, interessa-me muito, exatamente, ultrapassar esse lado analítico. No meu trabalho hoje em dia interessa-me muito o lado mais intuitivo. O meu trabalho é feito muito a partir de pequenas coisas, pequenas maquetes, pequenos gestos processuais no ateliê, coisas que vão crescendo de uma forma orgânica e que não têm que ver com essa atitude muito analítica de estar a decompor a obra de arte nos seus vários componentes e analisar cada um per si e tentar perceber exatamente o que é que são os blocos constituintes da obra e não sei o quê. E tudo isso, obviamente, que já foi feito e interessa-me esses restos, interessa-me isso. Continuo a identificar-me com esses artistas. Mas, para além disso, quero implicar o corpo, implicar os outros sentidos, implicar o movimento, implicar o inconsciente, implicar outras coisas que não têm necessariamente a ver com esse lado puramente analítico. Uhum. Mas mesmo nos minimalistas, no jazz e por aí fora, o que parece é que os minimalistas que ficam, eles são analíticos a construir o trabalho, mas depois quando tu olhas para o trabalho deles, aquilo são eles, não é? Portanto... Pois, exatamente, aquilo é um projeto extremamente utópico, não é? A pessoa pensar que pode fazer uma coisa que é apenas aquilo e que não tem associações com mais nada e que não é ilusória e que está lá tudo explícito, não é? Como todas aquelas teorias do Judd e do Morris e desses gajos. Mas depois, na verdade... tu vês o percurso do Judd e ele vai se tornando cada vez mais lírico, cada vez vai introduzindo mais cores, cada vez vai introduzindo mais brilhos, cada vez vai introduzindo mais sensualidade. Aquele primeiro projeto é uma coisa um bocadinho de combate, não é? É preciso marcar uma posição, é preciso ter um manifesto, que entrar no mundo como uma jogada de forte. E depois aquilo foi... É um movimento muito reativo em relação ao que se passava Exatamente. antes. Não? Reage ao que se passava antes, marca a sua posição, entra no mundo da arte como um gajo que sabe exatamente o que quer e que define muito bem as posições, não é? Nós estamos aqui, eles estão ali, e depois a coisa torna-se muito mais humana, não é? A partir daí. Então fala-me um bocadinho, como é que esse processo, tu começas a trabalhar aqui no princípio dos anos 80... Eu começo a expor em 1984, as minhas primeiras exposições individuais são em 84. Okay. E tu olhando para o teu percurso e olhando para a evolução da tua obra, como é que tu vês isso que tivemos a falar? Fala-me do que é que fazias em 84 e como é que tu vês que todo esse, eu não queria usar a palavra lirismo, mas essa sensibilidade ou essa já procura de algum gesto ou de algum movimento
vai aparecendo nas tuas esculturas, nos teus desenhos e eventualmente até nas tuas pinturas? Eu, quando comecei a expor, tinha uma perspectiva ou uma posição muito mais dogmática também, um bocadinho na mesma maneira que eu estava a falar em relação ao Judd ou outros artistas dessa época. Eu acho que quando nós somos mais novos, também por razões políticas quase, temos tendência a ser um bocadinho mais radicais e assumir determinadas posições mais frontais e mais claras, não é? E aí havia, nesse posicionamento, havia um posicionamento em relação à arte que se fazia na altura, da tua parte? Tu estavas reativo como o Judd estava reativo nos anos 60? Estava reativo. Eu achava que estava a tentar juntar os cacos e fazer qualquer coisa com aqueles restos, com aquela coisa. Por um lado... Achavas de alguma maneira que a arte, eu vou utilizar esta palavra que é muito forte, mas talvez seja a maneira mais fácil de se perceber a coisa, tu achavas que a arte que se fazia na altura em Portugal de alguma maneira era pindérica, era... Eu não sei, porque eu na altura não me relacionava muito com a arte que se fazia em Portugal, porque eu de facto estudei quase sempre fora de Portugal na altura. Portanto, eu fui para Londres em 77 e ainda conhecia muito pouco do que se passava no meio artístico português. Portanto, quando voltei outra vez em 82, é que me comecei a integrar mais no meio português. Até aí ia às exposições, via coisas, mas não tinha praticamente amigos artistas, nem pessoas ligadas ao meio artístico. Portanto, tinha uma visão um bocadinho pouco profunda do meio português. Era mais uma coisa a nível global. Havia duas coisas contra as quais eu estava a reagir. Por um lado, essa ideia do excesso de analítico e do excesso de unidirecionalidade da arte dos anos 60 e 70. Por outro lado, o início dos anos 80, final dos anos 70 já, início dos anos 80, foi a altura em que apareceram a pintura outra vez e o neo-expressionismo. Claro. Não é? Portanto, eu estava a reagir também muito contra isso. Então como é que tu vias uma pintura do João Sarmento, daqueles papéis que ele fazia? Bem, quando eu conhecia as coisas do João Sarmento, já foi em 82, 83, portanto já tinha passado por essa reação que foi mais contra o Schnabel e os neo-vanguarda, como é que ele se chamava? Os italianos e os novos selvagens alemães, isso tudo é que eu não queria ter nada a ver com isso, que eu achava aquilo uma coisa completamente reacionária, uma coisa mesmo só por um lado de estilo, não é? Fazer de conta que somos expressionistas, por outro lado, quando era bom, completamente subjetiva, não é? Sem limites, uma coisa de tirar tinta para cima da tela, de qualquer maneira, e exprimir-se, um gajo exprimir-se, aquela coisa da expressão do artista, sofredor, um regresso outra vez, no fundo, aos claro, o mesmo problema que apareceu no princípio dos anos 60. Portanto, eu estava a reagir contra essas duas coisas. Numa, tentando incorporar os tais restos dos anos 60 e 70 e tentar construir qualquer coisa com aquilo. A outra não me queria nem aproximar, porque achava aquilo tudo uma cena um bocado decadente e depois que estava ligado na altura, eu ainda estava nos Estados Unidos, aquelas mega inaugurações. Eu lembro de uma inauguração do Clemente em Nova Iorque, e o gajo inaugurou simultaneamente em 3 galerias ao mesmo tempo, era só limusines e champanhe, e aquilo tudo era um disparate de dinheiro e de show business. E show business, e cocaína, e os gajos todos de fatos de Gucci ou de não sei de quê, e a queimarem notas e a sniffarem coca por nota. Pá, aquilo era uma coisa completamente disparatada. Os charutos, o Schnabel com os charutos e com aquilo tudo. Portanto, mas agora, só um parênteses aqui. Tu falaste do Clemente, falaste do Schnabel. Eu vejo-os de maneiras muito diferentes, a obra deles. Claro que sim. Como é que tu vês a obra do Schnabel e do Clemente hoje em dia, quando olhas para trás, tirando a cocaína e as festas e tudo? Achas que isso tem algum interesse? Não, eu a Schnabel, confesso, não vejo interesse. Quando olho hoje em dia num museu, para um pé de quadro do Schnabel, não vejo grande interesse. Acho que o gajo é muito virtuoso, é um gajo obviamente muito talentoso, não é muito esperto, pouco havia ali umas coisas, umas ligações a fazer. E pronto, depois se calhar o gajo acaba por ser mais interessante como realizador de cinema do que... Também não é nada de especial. Pois, também não é nada de especial, mas pronto. E o Clemente? Não, o Clemente eu acho que tem coisas interessantes. Coisas mais modestas, aguarelas, coisas feitas numa escala menos pretenciosa, que eu acho que acaba por ter coisas com mais graça. Ok. Estamos a falar de reação a coisas, não sei o quê. Eu queria introduzir aqui um bocadinho a questão política na arte, não é? Que é, tu fazes arte para quê? Tu estás a reagir por quê? Pá, só te interessa a parte formal?
Achas que o movimento do artista é muito mais do que uma coisa formal, é uma posição em sociedade? Eu acho que eu interessa muito a coisa formal, porque para mim a coisa formal é aquilo com que a arte é feita. Ou seja, para mim já não sei quem é que dizia que o poema não se faz com ideias, o poema se faz com palavras e sons. E para mim a arte também não se faz com ideias, faz-se com coisas concretas, com matérias, com seja lá com o que for. E, portanto, esse lado formal, eu acho que não há nenhum significado que não tenha uma forma. Portanto, é através da utilização das formas e do tratamento das formas que os significados vão mudando, não é? Portanto, que se vão alterando. E eu acho que o papel da arte é um bocado isso, é através da manipulação das coisas do mundo, nós reaprendermos a olhar para o mundo, reaprendermos a ver-nos, a sentir, a perceber o mundo à nossa volta. Eu acho que o mundo é sempre uma construção, ou seja, as coisas não existem aí para serem vistas. O ato de ver é sempre um ato ativo, um ato de construção, mesmo que a pessoa não esteja consciente disso quando o está a fazer. Portanto, eu acho que eu ao fazer uma escultura, o meu corpo ou o corpo do espectador estão a qualificar o espaço, estão a alterar esse espaço e estão a ser alterados pela construção espacial em que estão envolvidos. Ao andarem à volta da escultura, e isso já acontecia numa escultura em certos aspectos, nas esculturas minimalistas também, o espectador vai ser alterado, a nossa concepção de espaço e de tempo vai ser alterada pelo contacto com aquele objeto, pelo facto de nós termos que fazer determinado percurso, pelo facto de haver coisas que têm uma determinada superfície, uma determinada textura, nós podemos ver determinadas coisas através e outras são transparentes, mas não são, e há coisas que nós conseguimos circundar, outras passamos por cima, outras olhamos para baixo, outras olhamos para cima, e nós temos consciência que temos dois olhos, que temos uma posição ereta no espaço, que temos dois pés no chão, que o nosso corpo tem determinados limites, tem determinadas características. Tudo isso está envolvido, enfim, eu espero que esteja envolvido no ato de um espectador se relacionar com a escultura. E é através dessas coisas que eu vou descobrindo para mim próprio, quando estou a trabalhar, que eu vou, ao construir uma escultura, não parto de uma ideia pré-concebida, completamente acabada, mas a coisa vai evoluindo, e à medida que isso que vai evoluindo, vou descobrindo determinadas coisas e vai-me surpreendendo a mim próprio. E é isso que é o lado mais interessante também do trabalho, o facto de eu, ao estar a trabalhar, não estou apenas a pensar em coisas que depois vou puramente executar, mas vou fazendo e as coisas vão sugerindo outras ideias, vão sugerindo outras alternativas. E, portanto, é esta espécie de diálogo entre aquilo que está no ateliê, os materiais que vou utilizando e que vão sendo introduzidos no meu vocabulário, que as coisas vão surgindo. Portanto, as coisas é uma espécie de bola de neve, não é? Portanto, as coisas anteriores vão produzindo novas, que por sua vez depois vão provocar outras reações, e a coisa é quase uma espécie de máquina que não para. Mas no teu trabalho, sempre que tu vais trabalhar, há uma ideia que está por trás. Eu já percebi que há muita liberdade no processo do fazer, não é? Do fazer a obra de arte, de experimentar, ir para a direita, ir para a esquerda, ficar mais acima, mais abaixo, como estavas a referir agora. Mas se há alguma ideia que está sempre por trás e que tu sentes que está sempre por trás do teu fazer? Assim, uma ideia concreta, não, acho que não. Há um interesse pela... As coisas, não é por acaso que eu chamo esta exposição os espaços em volta. Eu acho que o meu trabalho, desde o início praticamente, lida com a questão da espacialidade e como é que essa espacialidade é construída através da nossa memória, da nossa fisicalidade e da maneira como nós vemos o espaço, construímos o espaço. Isso é uma coisa que me tem acompanhado desde sempre. Como é que o espaço é construído, qual é a minha relação com a distância em relação aos outros, como é que eu me relaciono com as outras pessoas através do espaço. Tudo isso tem estado presente ao longo do tempo de maneiras muito diferentes. Isso foi uma coisa que eu percebi, agora tive
durante algum tempo a trabalhar numa tese de doutoramento baseada no meu trabalho, portanto tive que olhar para o meu trabalho desde o início até agora e apercebi-me que havia muito essa constância ao longo do tempo, centrada na relação entre o corpo e o espaço, e o espectador, o corpo do observador e o meu próprio corpo, e o espaço e a maneira como esse espaço é qualificado, medeia, funciona como uma espécie de algo que está entre ti e mim, mas ao mesmo tempo nos separa e nos aproxima. E portanto, o facto, as culturas funcionam muitas vezes um pouco como uma espécie de intermediários. Não funcionam ou como intermediários ou às vezes até como substitutos. Não é? A escultura funciona quase como um interlocutor. Não é uma outra pessoa, mas é um interlocutor para o observador. É algo com que o observador tem que se confrontar, tem que saber gerir a relação, se vai pela esquerda, se vai pela direita, se pode atravessar, passar por cima, se tem que contornar, como é que é essa relação no espaço entre o observador e a escultura. E, no fundo, portanto, a escultura às vezes funciona um bocadinho como uma espécie de substituto do outro, substituto da outra pessoa. E, portanto, eu acho que isso é talvez, esse aspecto é talvez aquilo que mais constante ao longo de todo o trabalho. Apesar disso, nos anos 80, aparecer de uma maneira muito diferente do que acontece hoje. E na pintura é tratado de uma maneira diferente, no desenho é tratado de uma maneira diferente, na escultura é tratado de uma maneira diferente, mas em todas essas várias linguagens há sempre essa preocupação com o espaço como representação, com as várias formas de representação do espaço, com as várias formas de criação de espacialidades, de criação de maneiras de nos relacionarmos com o outro através desse intermediário. Como, de alguma maneira, vou-te fazer de maneira um bocadinho diferente, o que é que te agrada quando alguém fala sobre o teu trabalho? Uma pessoa que nem é um crítico, é quando alguém que te aborda e viu uma escultura tua ou um desenho, o que é que te agrada quando a pessoa fala sobre o teu trabalho? Olha, agrada mais vezes pessoas... Fico contente, claro, que as pessoas falem, obviamente é sinal de que se interessam, ou pelo menos... Tem acontecido pessoas que me dizem coisas sobre o meu trabalho que eu não me teria passado pela cabeça, por exemplo. Isso é interessante. Abre-me perspectivas sobre o meu trabalho que não são muito... que eu não tinha tão presentes. Gosto que as pessoas... que eu sinta que as pessoas perderam algum tempo com o trabalho. Ou seja, que não seja pura e simplesmente uma reação imediata e que tem muitas vezes que ver com as tais ideias pré-concebidas que há em relação ao trabalho, ou seja, já vêm com a visão formatada para ver qualquer coisa no meu trabalho, um certo tipo de coisa que estão à espera de ver no meu trabalho e pronto, identificam isso lá e isso é suficiente, ou seja, lá está um Rui Sanches e pronto, não ficamos por aí. Mas desde que haja eu acho que é o que nós podemos pedir de mais interessante aos observadores, aos espectadores, é que estejam disponibilidade, que estejam abertos, que olhem para as coisas, que vivam com as coisas de uma forma despreconceituada e disponível. E essa disponibilidade é o que é importante para abrir um canal qualquer e dar às pessoas a possibilidade de se identificarem ou de dialogarem com aquela coisa que está ali. Uhum. Voltando, eu interrompi-te a essa altura quando estavas a falar sobre aquela questão de como é que o teu trabalho evoluiu, como é que tu viste o teu trabalho a tornar-se menos analítico, e interrompi também dessa pergunta e queria voltar a essa pergunta. Inicialmente o meu trabalho era muito baseado em imagens pré-existentes. Se fossem imagens, pinturas específicas, não é? Trabalhar a partir... Eu fiz vários trabalhos de escultura a partir de pinturas do Poussin, do David, portanto, desse tipo de pinturas que me interessavam na altura, sobretudo.
Portanto, havia essa hipótese de trabalhar em 3 dimensões a partir de uma pintura ou de um género da pintura, natureza morta, paisagem, o retrato, não sei o quê, ou de uma figura da iconografia. Fiz muitos trabalhos a partir de santos, por exemplo, santos mártires, ou de figuras da mitologia grega, Orfeu, não sei o quê. Essa ideia de partir de coisas da tradição, de partir ou de imagens ou de figuras da tradição artística ocidental. E, no fundo, desconstruí-las e reconstruí-las de outra maneira. Às vezes com um certo cariz humorístico, havia um lado às vezes um bocadinho irónico, ou mesmo humorístico, na minha atitude em relação a estas figuras. Outras vezes não, outras vezes era a mesma coisa, até um bocadinho, às vezes, melancólica. Baseava-se, o trabalho na altura, eu acho que se baseava muito nessa ideia, desse confronto que eu falava há pouco, entre a arte do meu tempo e a arte mais antiga, em que eu sentia que não era possível fazer uma arte com aquela harmonia e aquela perfeição e aquela uma coisa global, completa, como um quadro do Poussin. Ou seja, que aquilo é uma imagem do mundo completamente sem brechas, sem dúvidas, sem nada. Aquilo é uma coisa perfeita, não é? E isso era impossível. Quer dizer, eu não conseguia imaginar uma obra de arte na segunda metade do século XX, ou já quase no fim do século XX, que pudesse ter essas características. E, portanto, há sempre nesse período no meu trabalho, eu acho que sente-se sempre um bocadinho uma espécie de melancolia em relação a essa impossibilidade. Portanto, as coisas estavam ali e era o melhor que se podia fazer, tendo a consciência de que não eram coisas tão perfeitas, tão absolutamente acabadas como era possível fazer no século XVII, em que o mundo podia ser representado dessa forma. E, portanto, depois o trabalho deixou, a certa altura, de ter, ou deixei de sentir necessidade de ter esses pontos de apoio, essas imagens ou essas figuras a partir das quais eu trabalhava. E comecei a libertar-me um bocado disso e a trabalhar cada vez mais de uma forma menos programada, mais intuitiva. Comecei a usar outro tipo de processos de trabalho, as camadas de contraplacado, sobretudo, começaram a aparecer nessa altura, que eu tenho mantido a partir daí no meu processo de fazer escultura. E, portanto, o processo de trabalho no ateliê começou a tornar-se mais intuitivo, menos organizado, menos pré-estabelecido, e começou a escultura a ter um lado mais maciço. Não é? Deixou de ser uma coisa tão construída, que era sobretudo construída a partir de planos, placas de madeira e ripas de madeira, e portanto tinha um lado muito construído, e começou a aparecer um lado mais de massa. Os volumes começaram a tornar-se mais maciços no espaço. E depois, o que foi acontecendo a partir deste século, digamos, do início deste século, começou a haver cada vez mais uma conjugação das duas coisas. Os volumes maciços começaram a misturar-se com a construção, e, portanto, Porquê é que achas que há a passagem para os volumes maciços? Eu acho que tem que ver com o meu interesse. Acho que comecei a me interessar, de facto, pela escultura de uma forma mais global. Eu sempre me interessei mais por pintura, sempre olhei muito mais para a pintura do que para a escultura. O único escultor que eu me lembro, assim, durante a minha formação, escultor clássico, que eu me lembro durante a minha formação com que ter tido uma relação forte, foi uma exposição que houve na Gulbenkian em 77, do Rodin, que foi uma exposição que me marcou muito. Tirando isso, a maior parte da escultura que eu via aqui em Portugal, à minha volta, eram uns gajos em cima de uns pedestais montados num cavalo, como o Dom José no Terreiro do Paço, ou o Sá da Bandeira na Praça Dom Luís. Eram assim umas coisas que eu achava que não tinham muito interesse, muito pesadas, muito inertes, não tinha nada a ver comigo, não sentia relação nenhuma com aquilo. Portanto, a escultura para mim, ou era a escultura contemporânea, ou então era
o facto do Rodin, que era assim a única referência que eu tinha. E era uma referência com quem eu não lidava, quer dizer, eu nunca trabalhei a partir do Rodin durante muito tempo. A certa altura comecei a me interessar mais outra vez por variar a maneira de fazer, ou seja, durante muito tempo trabalhava sempre utilizando placas de contraplacado ou de aglomerado e ripas de madeira, cortava aquilo, construía caixas e volumes e não sei o quê. Depois, a certa altura, que eu comecei a sentir necessidade de variar um bocado as formas, o vocabulário era muito restrito, e comecei a fazer pequenas coisas em gesso e em barro, pequenos objetos, que depois, mais tarde, passei a bronze. Portanto, comecei a entrar num tipo de escultura que não era a escultura construída do século XX, mas que já era uma atitude em relação à escultura muito mais tradicional, da escultura modelada, da escultura que depois é feita primeiro em barro, depois passada a gesso, depois passada a bronze. Toda essa maneira de fazer tinha muito mais agora a ver com a tradição da escultura. Portanto, comecei a olhar com mais atenção para a escultura novamente. Comecei a me interessar mais, comecei a ir ver escultura aos museus, e, portanto, a pouco e pouco comecei a me interessar muito pelo Miguel Ângelo, pela escultura do século XIX francesa, para além do Rodin, o Carpeaux, outros escultores que me interessavam, escultura grega, dos vários períodos, etc. Comecei a ler coisas sobre isso, comecei a me interessar outra vez mais sobre a tradição da escultura. E depois eu penso que há aí um momento em que as coisas começam a equilibrar-se, o interesse pela pintura e o interesse pela escultura, e as referências vindas dos dois campos começam a já não ser tão desequilibradas as relações. E, portanto, a pouco e pouco, neste século, nestas duas décadas do século XXI, tem começado a haver um regresso a certas coisas do início, o lado mais construído, as estruturas metálicas que eu agora uso, muitas vezes na minha escultura, são, no fundo, um sucedâneo, uma continuação das estruturas de madeira que eu usava nas esculturas do início. E a relação entre vazios e cheios, que é uma coisa que tem muito que ver com a tradição da escultura, não é? A escultura, no fundo, quando nós olhamos para a escultura, quase toda ela ocidental, são umas massas monocromáticas que significam uma forma para nós, graças ao facto de haver coisas vazias e coisas cheias, coisas que são convexas e coisas que são côncavas, coisas que ficam na sombra e coisas que ficam iluminadas, e, portanto, isso foi uma coisa que eu comecei a trabalhar de uma forma mais consciente nos últimos anos, ou seja, essa maneira de criar formas significantes que têm que ver com essa tradição da escultura. Tirar partido da luz, tirar partido da maneira como certas coisas ficam na sombra e certas coisas ficam iluminadas, tirar partido da maneira como os vazios e os cheios se relacionam na escultura. Já não tanto usando a metáfora da janela, não é? Que é uma coisa que eu também cheguei à conclusão que tem estado sempre presente no meu trabalho, praticamente desde o início. A janela, não sei porque é que é essa coisa da janela, mas é uma coisa que me obsessiona desde muito cedo. A janela, o que está para cá da janela, o que está para lá da janela, e o limite que é a janela como separador desses dois espaços. A ideia de que nós não vemos o mundo, se calhar, diretamente, mas vemos o mundo sempre filtrado por qualquer coisa. Há qualquer coisa que é cultural, que é pessoal, que é a mão do artista, subjetivo, que é, eventualmente, também a subjetividade do artista. Não é? Tal, não é? Diz-me uma coisa, quando a tua escultura se torna mais maciça, é quando aparecem as cabeças. Sim. E quando aparecem os corpos, Sim. pelo menos de uma forma individualizada, não é? Exatamente. Aquela cabeça, o que é? Aquilo é um autorretrato? Aqueles corpos de quem são da tua cabeça? Aquela cabeça é um humano. É uma cabeça que é a mesma cabeça que eu continuo a usar desde o início. A primeira cabeça que eu fiz mantém-se igual às que faço hoje. E é uma cabeça sem género, sem características fisionómicas particulares, tem 2 olhos representados, um nariz, uma boca. Achas que uma mulher acha que aquela cabeça é uma mulher? E achas que um homem acha que é um homem? Eu vejo aquilo sempre como um homem. Pois, eu acho que ela é mais masculina, talvez, do que feminina. Mas não tem género, de facto. Uhum. Não tem
Tem um lado um bocado Não tem nem género nem sexo. exatamente, não tem género nem sexo. É um genérico, é um ser humano. E uso isso como um pretexto para encenar, ficcionar relações entre... Porque as cabeças parecem mais masculinas e os corpos parecem mais femininos. Não sei se isto é a minha cabeça. Não sei se é a minha cabeça. Eu acho que é verdade. Eu acho que a cabeça, pelo facto de ser uma cabeça muito depurada e muito de uma certa forma geometrizada, não é? Um bocadinho bruta, não é? É menos orgânica. É menos orgânica e, portanto, fica com um ar um bocadinho mais masculino, mais dura. O corpo, como é mais paisagístico, e nós associamos muito toda a tradição da paisagem na pintura europeia, é uma paisagem erotizada, não é? O corpo tem muito a ver com o corpo, com as montanhas, os seios e as convexidades, são orifícios de corpo orgânicos, não é? Portanto, nós temos tendência, por tradição, a ler a paisagem como corpo e o corpo como paisagem, e, portanto, de certa maneira, inevitavelmente, se calhar pelo facto de eu ser um homem e gostar de mulheres, se calhar, inevitavelmente, os corpos são mais femininos do que... Porque é isso que eu acho que é... Porque quando eu faço muitas vezes as esculturas, elas têm um bocadinho essa ambiguidade entre paisagem, corpo, geologia, esse tipo de ambiente um bocadinho dúbio, mas provavelmente tem tendência também a erotizar essa paisagem, e a erotizá-la, para mim, é dar-lhe essa componente feminina, porque se calhar para mim minha libido vai para aí, portanto, puxa por aí. Diz-me uma coisa, tu foste meu professor há muitos anos, mas acho que nem foi nas aulas que me disseste isso, foi já, se calhar até quando já trabalhávamos juntos ou não sei, que as artes plásticas, ao contrário do cinema, e eu utilizo isto muitas vezes quando estou a conversar com pessoas, que as artes plásticas, ao contrário do cinema, ou da ópera, ou do teatro, é uma arte onde se pode experimentar muito mais, nem que seja pela questão económica, não é? Porque uma pessoa, para fazer um desenho, precisa eventualmente de um bocado de carvão, ou de um lápis, ou de uma caneta e de um bocado de papel. Queria que falasses um bocadinho sobre isso, não é? Porque eu concordo imenso com isso e acho que os cineastas, os tipos do teatro, das outras artes, aproveitam um bocado a radicalidade da experimentação dentro das artes plásticas para depois incorporarem dentro do que fazem, não é? Estando sempre muito mais constrangidos por motivos económicos, essencialmente, não é? Mesmo, o que eu costumo dizer é que mesmo o cinema independente é muito mais clássico do que as artes plásticas, e eu acho que o cinema independente, mesmo assim, ainda está muito mais agarrado a narrativas clássicas do que as artes plásticas. Tu continuas a sentir isso? Sim, apesar de que eu acho que hoje em dia, com a coisa do digital, isso mudou um bocado, não é? Hoje em dia tu fazes 1000 fotografias num dia, eu passo que antigamente, cada vez que usavas uma película, tinhas de pensar com mais cuidado. Isso pode ter um lado bom, pode ter um lado mau, não é? Porque a proliferação de imagens é de tal maneira assim, sem controle, que às vezes, não sei se isso... Mas o que depois chega, não é? O que eu quero dizer é que o que depois chega em termos, vamos particularizar no cinema, o que depois é lançado, porque as pessoas até podem fazer filmes e fazer coisas, mas aquilo não chega às pessoas, não é? Por isso há uma proliferação muito grande de imagens, seja fotográficas, seja de imagens em movimento, mas o que chega, isso chega no Facebook, chega no Instagram, chega por aí fora e faz parte da nossa cultura contemporânea, sem dúvida nenhuma. Mas o cineasta mesmo que apresenta os seus filmes, ou o fotógrafo que apresenta as suas fotografias, não é essa pessoa trivial, não é? E por isso continuo a achar que nas artes plásticas o artista que mostra o seu trabalho, não é? É sempre muito mais radical do que o realizador que mostra o seu filme, ou o fotógrafo. O fotógrafo é um bocado mais ingrato estar a dizer... porque o fotógrafo também claro, está muito perto das artes plásticas já, não é? Está é um bocadinho, se calhar, mais partilhado pela técnica. Não é? Está um bocadinho mais... Eu acho que os artistas plásticos são, ou pelo menos,
se calhar hoje em dia já não é tanto assim, mas pelo menos eram muito individuais, não é? Muito individualistas. Uma pessoa sozinha no seu ateliê, a fazer o seu trabalho. Ao passo que o cinema, tudo isso são coisas de equipa, são coisas que envolvem outras pessoas, o teatro, tudo isso são formas de arte muito coletivas, a arquitetura, não é? Tudo isso envolve muita gente, envolve colaborações. Os artistas têm tendência, ou tinham tendência pelo menos, durante muito tempo a trabalhar muito mais sozinhos. Hoje em dia, se calhar, já não há tanto. Aliás, essas fronteiras estão-se também a esbater um bocadinho, não é? Já há muitos artistas que trabalham em colaboração, às vezes com outras pessoas, às vezes de outros âmbitos, mas, mas durante muito tempo eu achei que, se calhar, os artistas plásticos e os poetas era talvez o caso limite. O poeta também só precisa de uma caneta e um lápis e um papel, e o artista também, não é? Quer dizer, no limite, se tu estiveres reduzido a não teres meios, podes trabalhar a partir do papel e de um lápis e fazer uma obra fantástica com esses meios muito limitados. A questão económica nas artes é uma questão muito complicada, não é? Porque, por um lado, há essa liberdade da pessoa fazer com poucos meios o que quiser. Por outro lado, a arte vive muito submersa no mercado da arte. Portanto, tens muito, há muita essa noção de que o objeto artístico é um objeto valioso, é um objeto transacionável em que é investido de um valor venal grande. E, portanto, isso também introduz outro género de problemas que se calhar não vale a pena a gente estar a entrar por aí. Claro. Diz-me outra coisa. O cinema também é uma arte visual, não é? Ao contrário da música ou da escrita. Como é que tu vês o cinema? Desde o cinema de Hollywood, mais comercial, ao cinema mais experimental? Porque é sempre curioso perceber como é que uma pessoa que faz artes plásticas depois olha para o cinema. Porque o que acontece é que, por exemplo, nas artes plásticas, os artistas mais comerciais não entram no museu, não conseguem um determinado tipo de coisas, não é? Pelo menos de uma forma genérica. No cinema não, há espaço para toda a gente, não é? Os filmes de Hollywood, como têm bilheteira, são vistos na mesma, os filmes experimentais são vistos de outra maneira. Pois não há, é muito mais difícil. Se nós pensarmos o que é, a nível das artes visuais, o que é arte popular? O que é, como por exemplo os músicos no final do século XIX estavam muito interessados pelo folclore e pelas músicas populares, iam fazer pesquisa para as aldeias e ouvir as senhoras a cantar, tomavam notas, depois vinham os Bartóks, esses músicos todos, e incorporavam isso nas suas composições eruditas e tal. A nível da pintura ou da escultura, isso não existe tanto essa... Só começa a haver a partir do momento em que existe a cultura popular de massas, a cultura antes da altura da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando começa a haver a banda desenhada, quando começa a haver as imagens reproduzidas nas revistas de grande circulação, quando começa a haver o kitsch mais espalhado visualmente também. E aí parece a pop art a trabalhar sobre esses materiais e a usar esses materiais como ponto de partida. Mas a nível mais... Mas tu já tinhas na primeira metade do século XX muita experimentação, colagens, jornais... Sim, exatamente. Mas a partir dos materiais de grande circulação, não é? Exatamente. Não tens... Apesar de... Também, obviamente, tens alguma coisa, sabe? Tens o Amadeu Sousa Cardoso a usar as imagens das bonecas minhotas e da cerâmica do Minho e tal. Mas a relação com o popular é uma relação mais complicada. É difícil. Apesar de que eu acho que hoje em dia isso também, essa relação está a tornar, no fundo, a arte hoje em dia também está muito próxima do entretenimento, não é? A ida ao museu, as pessoas dizem que toda a gente fala, ou pelo menos aquilo que se lê nos jornais, é que a ida ao museu é uma experiência. É uma forma de ocupar o tempo, é uma saída com os miúdos, vai tudo para o museu, e é um entretenimento da mesma maneira que pode ser ir ver um filme de Hollywood. Portanto, o Museu de Arte Contemporânea, se calhar, começa a aproximar-se mais desse tipo de experiência e a ver também lá campo
para o artista mais independente e para o artista mais comercial. Sim, tens o MAT hoje em dia, não é? Tens o MAT, tens o Guggenheim de Bilbao, tens a Tate Modern, e são sítios onde tu entras e estás permanentemente atrás de multidões para verem coisas e ouvir as pessoas a falar e outras a tirarem fotografias, as crianças a correr. Portanto, a experiência que tu podes ter hoje em dia num museu desses já não é a mesma experiência que tu podias ter há 50 anos. Eu lembro de uma experiência, para mim foi absolutamente marcante na minha vida. Eu tinha para aí 17 anos, fui a primeira vez à Tate Gallery, que não existia a Tate Modern ainda, não é? A Tate Britain hoje em dia, e tive durante para aí uma hora sozinho na sala do Rothko, a ver aquelas pinturas que eu não conhecia, nunca tinha visto quadros do Rothko, nem sabia que existia, e entrei ali e fiquei completamente cilindrado durante uma hora a olhar para aqueles quadros. Hoje em dia isso é impossível, tu não podes ter esse tipo de experiência Achas que a coisa não devia ser tão democrática? Acho que devia haver outras possibilidades de ver, percebes? Sim. E acho que está a haver. Já começa a haver hoje em dia museus onde tu tens que ir não sei aonde para ir ver aquelas peças, não é? Claro. Da mesma maneira que tu, para ir ver o Lightning Field de Maria, tens que ir para o meio do Novo México, claro, e ficar a dormir num sítio inóspito e não sei o quê, para teres essa experiência com aquela obra. E se calhar isso é o caminho agora, é haver sítios muito exclusivos, muito difíceis de chegar lá, como há certos museus no Japão, por exemplo, que são numa ilha, não sei aonde, e tu tens que ir lá e vês 4 instalações do não sei quem, e uma peça deste e uma peça daquele, e pronto, e não tens ninguém, provavelmente, porque ninguém mais é suficientemente louco para ir lá de propósito para ver aquilo. E depois tens a experiência de entretenimento de ir ao museu, não é? Desde o Louvre a qualquer museu desses, tu hoje em dia tens de estar não sei quanto tempo na fila, depois entras lá para dentro, não consegues ver nada. Mas as obras são as mesmas. E as obras são as mesmas, exatamente. As obras são as mesmas e tu tens as pessoas. E eu por acaso tinha muita curiosidade de saber se já há algum estudo sociológico sobre qual é o efeito que isso tem nas pessoas, do facto de irem ver um Louvre, pessoas que provavelmente estão a entrar no museu pela primeira vez na vida e que os pais nunca entraram provavelmente num museu na vida, se isso altera de alguma maneira a maneira como eles se sentem as coisas, se veem o mundo ou não, ou saem de lá e a única coisa que interessa é que levaram na máquina ou no telemóvel uma fotografia da Mona Lisa e podem dizer que estiveram ao lado da Mona Lisa. Não sei muito bem o que é que isso provoca. Eu queria falar sobre mais duas coisas. Já agora que nessa altura falámos do Instagram e no Facebook, como é que tu vês as imagens que aparecem nessas plataformas? Bem, eu não estou nas redes sociais, não tenho nem Facebook, nem Instagram, nem coisa nenhuma. Não é porque eu acho mal quem tenha, eu é que não me dá jeito, não me habituei à ideia ainda. Se calhar um dia acabo por ter também. Mas sei lá, o teu filho tem? O meu filho tem, a Teresa tem, por causa de razões lá da loja. Portanto, e vejo às vezes, ela mostra-me coisas no Facebook, portanto, eu sei mais ou menos. Por exemplo, o Instagram conheço muito mal. O Twitter acho que nem sei o que é. Sei que é umas coisas de mensagens de não sei quantos caracteres, mas nunca... Vamos falar, porque já estamos com 45 minutos de entrevista, ou assim, conseguem dizer qualquer coisa. Vamos falar um bocadinho sobre a notoriedade do artista, sobre como é que tu vês, não é? Porque isso é uma coisa da qual não podemos fugir, porque há artistas com mais notoriedade, há artistas com menos notoriedade, há artistas que procuram mais a notoriedade, há artistas que fogem da notoriedade, há artistas que fingem que fogem da notoriedade, mas querem notoriedade, há tudo, não é? Como é que tu vês a tua notoriedade? Eu parti isto tudo. Agora, pequeno acidente. Tinha que haver agora um bocadinho de gag. Diz como é que tu vês, primeiro, a tua notoriedade e depois a notoriedade dos teus pares e como eles lidam com isso. Mas primeiro podemos falar por ti. Tu és uma pessoa bastante discreta, mas eu não quero condicionar a resposta. Podes dizer que afinal não és nada discreto. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Exatamente. A minha faceta. Por isso, queria que falasses um bocadinho sobre a tua notoriedade e depois a seguir falamos um bocadinho sobre o sistema e sobre a notoriedade e a procura de notoriedade para dentro do sistema. A notoriedade, eu não sei muito bem, a minha notoriedade não sei muito bem medir. Confesso-te,
isto, e não estou a ser fazer género, mas confesso que muitas vezes fico surpreendido por algumas pessoas saberem quem eu sou, pessoas que eu nunca me passaria pela cabeça, que eu digo o meu nome e dizem, já sei, artista, não sei o quê. Mas tenho também consciência que não sou uma pessoa que esteja muito nem nos meios sociais, nem nos meios nos mass media, quer dizer, não vou à televisão, não sou clonável, não apareço nas revistas, nada dessas coisas. Portanto, suponho que a minha notoriedade deve ser relativamente escassa e relativamente restrita a um determinado grupo de pessoas. Mas como é que lidas com ela? Ela pode ser útil? Eu acho que a notoriedade acho que é útil se isso ajudar o trabalho, ou seja, se as pessoas tiverem interesse em conhecer o meu trabalho. A minha pessoa em si, o facto de eu entrar num restaurante e ser reconhecido, não me interessa particularmente, a não ser que isso signifique que o meu trabalho não pagar o jantar. Isso pode ser interessante. Não pagar o jantar pode ser interessante. Mas não significa que o meu trabalho seja mais visto, que tenha mais visibilidade. Isso é uma coisa que eu acho que nós sentimos bastante em Portugal, é o facto de não haver, das coisas não terem visibilidade. Não há museus de arte contemporânea. Não há, e nós que já falámos disso outras vezes, não é? As pessoas, e eu sinto muito isso como professor, de poder acompanhar o trabalho de um rapaz ou de uma rapariga durante 3 ou 4 anos, e essas pessoas não têm onde ir ver as obras de que eu lhes falo. Não têm onde ir ver, já não estou a falar dos artistas internacionais, não é? Claro. Mas mesmo dos artistas portugueses. Eu falo do Alberto Carneiro e eles não têm onde ir ver uma obra do Alberto Carneiro, a não ser episodicamente na Gulbenkian, que pode estar exposta naquela altura. Não haver um corpus, não haver um canon da arte portuguesa, onde tu possas ter a certeza que não há ninguém que possa deixar de ver uma pintura do Amadeu, possa deixar de ver uma obra do Ângelo de Sousa, ou possa deixar de ver uma obra de outro artista qualquer. Quem cumpria isso era um bocado a Gulbenkian. Achas que a Gulbenkian fez mal em desinvestir um bocadinho nisso? Acho completamente. Acho que a Gulbenkian está agora a voltar outra vez a mostrar a coleção. Agora a Gulbenkian tem a coleção permanentemente exposta e vai fazendo pequenas alterações da coleção. A maneira como a coleção está exposta nesta altura é discutível e eu tenho algumas coisas contra a maneira, certas coisas que lá estão. Mas, apesar de tudo, está lá a coleção. Neste momento, tu tens essa hipótese. De resto, o Museu de Arte Contemporânea do Chiado não cumpre esse papel, ou tenta cumprir, mas com os escassos meios que tem, o espaço péssimo que tem. A Serralves não cumpre de maneira nenhuma isso, e se calhar não tinha que cumprir, não sei. É uma situação diferente, é um museu, uma coleção meia privada, meia pública, mas de facto não há um Museu de Arte Contemporânea público em Portugal. O sítio que eventualmente poderia ter mais vocação para isso seria o CCB, que fez aquele acordo com o Berardo e, portanto, tem a coleção do Berardo, em vez de ter uma coleção nacional de arte contemporânea, que eu acho que faria muito mais sentido. Portanto, é o que temos, como dizia o outro, não é? E, portanto, temos que lidar com o que temos e, portanto, parece que estamos constantemente a inventar as coisas. As pessoas, de repente, a meio do seu percurso, descobrem que existe um gajo que estava a fazer um determinado tipo de obras nos anos 60, ou nos anos 40, ou nos anos 50, e escusam de estar a inventar a roda, não é? Que já tinha sido feito, e há pessoas muito interessantes que trabalharam em Portugal, e nós não valorizamos os nossos artistas, como não valorizamos o nosso património, como não valorizamos a nossa música, como não valorizamos praticamente nada do que temos, achamos sempre que o que vem de fora é que é melhor e que é mais sexy e tal, portanto... E, para acabar, como é que tu vês a notoriedade, esta grande procura que há hoje em dia? Os miúdos, quando saem da escola, estão logo à procura, estão mais interessados em ter uma boa galeria do que às vezes no trabalho. Como é que tu vês a maneira como os artistas, que neste caso não és tu, se relacionam com a questão da notoriedade? Eu acho que isso passa por uma visão da atividade artística que hoje em dia é muito prevalecente, que é a coisa da carreira, não é? As pessoas entendem a atividade artística como uma carreira, que a pessoa entra e depois vai subindo na carreira e vai... Ou é uma carreira? Para mim não é. Para mim é muito mais uma maneira de estar e uma maneira de viver.
do que uma carreira. Mas se calhar se calhar não está mal, é outra maneira de ver as coisas. Os artistas, os pintores no Renascimento não tinham a relação com a sociedade que os artistas têm hoje. Era outro tempo, as coisas eram diferentes. E, portanto, se calhar as coisas vão evoluir numa direção qualquer, que tem que ver com aquilo que tu estavas a falar, com o mediatismo, tem que ver com a notoriedade, tem que ver com as pessoas perceberem que é possível ganhar dinheiro com a arte, não é? Começar a vender e viver do seu trabalho. No outro dia estava a ler uma entrevista da Maria João Pires, em que ela era muito crítica do meio musical e dizia que os artistas, os músicos deviam ser amadores no sentido genuíno da palavra, não é? Fazer por amor e não se preocuparem com a carreira, não se preocuparem com fazer música, e se tivessem que ter um emprego para viver, tinham e faziam música, que era aquilo que de facto gostavam de fazer. Isso é uma visão um bocadinho utópica e um bocadinho... Se calhar ela não podia dizer isso há 30 anos ou 40 anos atrás. Não sei, ela diz que sempre nunca gostou da coisa da carreira, e dos concursos e de não sei o quê e tal. Em relação às artes plásticas, se calhar também há um bocadinho este lado de um certo ênfase nesse aspecto, que tem a ver com a industrialização da coisa, não é? Que tornou-se uma indústria de entretenimento e, portanto, tudo isto está ligado. Mesmo para acabar, quem são os artistas contemporâneos que tu mais gostas de ver? Seja portugueses, seja estrangeiros? No outro dia estava a falar disso com um colega meu e não te digo, não consigo dizer-te um nome de um artista assim que me interessa realmente muito depois do final do século XX. Isso é um bocado estranho. Não, os artistas que eu continuo a gostar de ver são os mesmos artistas, o Jasper Johns, é o Richard Serra, é sei lá, a Eva Hesse, artistas que continua a pagar um bilhete de avião para ir a Londres ver uma exposição do Jasper Johns. E achas que isso tem a ver com a tua idade ou tem a ver com o que aconteceu nas artes plásticas? Eu acho que provavelmente tem a ver com a minha idade. Provavelmente sou eu que já estou um bocado fora do que está a acontecer. Ok. Pá, adorei, foi super fixe, foi 1 hora. Pá, e não custou nada, né? Foi super fixe. Pá, obrigadíssimo.